Boa noite a todos e todas. Estamos começando agora o nosso bate-papo, nossa quarta edição do nosso projeto chamado Diálogos Zona Oeste. Ele é um projeto que teve início agora em 2021 e está na quarta edição. Já falamos sobre design de modas e valorização do subúrbio, com a Gabriele, que foi a primeira edição. Falamos também sobre esporte local, né, essa questão de pertencimento com o médico do Bangu. Falamos também sobre o acesso do Campo Grande, no Carioca, né, que subiu de divisão. E agora estamos chegando aqui para falar sobre a nossa região do ponto de vista mais de desenvolvimento econômico, entre outros aspectos. Eu sou o Cleiton, para quem não me conhece. Eu sou jornalista, formado pela Rural. Eu estou desenvolvendo esse projeto também com o intuito de contribuir, de certa forma, com a região que a gente nasceu, se desenvolveu, cresceu, e que, de certa forma, foi a base para a gente chegar onde a gente chegou, né? Então, é uma forma de retribuir. A gente teve esses acessos, digamos que muitos daqui da nossa região não teve, para poder contribuir para que outros consigam chegar onde a gente chegou e até passem, né? Então, esse sou eu. Prazer para quem não me conhece. E é isso. Esse é o projeto e esse sou eu. Agora, falando um pouco mais sobre o nosso convidado. Ele é o André Germano, que é mestre em Geografia pela Rural. Ele é também professor, pesquisador da região, morador de Santa Cruz. E, basicamente, esse é o nosso convidado. Gostaria de agradecer imensamente também por ter topado participar dessa conversa, ter topado participar desse bate-papo, né, que vai tensionar sobre as perspectivas do desenvolvimento da nossa região amada. A gente nasceu, cresceu e luta por ela também, de certa forma, né? Então, esse é o projeto, esse sou eu e esse é o André, do meu ponto de vista, né? Mas eu gostaria também, André, para começar aqui nosso bate-papo, aproveitar enquanto o pessoal aqui vai entrando ainda e tudo mais. Achei até que a gente ia aguardar um pouquinho. Queria que você falasse um pouco também do seu ponto de vista, quem é o André, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre de onde você vem, quem você é do seu ponto de vista, quais são as suas motivações. Fique à vontade, meu amigo, a palavra é sua. Rapaz, é uma honra, né, iniciar dessa forma, né? Uma honra ter sido convidado por você para participar desse projeto que você está construindo, da sua página e dessas entrevistas, né, esses diálogos da Zona Oeste que você tem promovido. Então, eu fiquei muito pelo convite, você sabe disso, já falei isso, né? Então, tô amando, tava ansioso pela live, tava ansioso pelo início. E assim, rapaz, eu sou um morador aqui, Paciência Santa Cruz, né, que eu moro na Urucânia, só que há uma indefinição pela Urucânia, né? Na conta de luz da minha casa vem escrito que eu moro em Santa Cruz, na conta de telefone vem escrito que eu moro em Paciência, né? Então há uma indefinição, a Urucânia está no meio entre Santa Cruz e entre Paciência. Os bairros aqui dessa Zona Oeste, ao extremo da Zona Oeste, né, aqui, bem no finzinho do Rio de Janeiro. Eu sou um rapaz que estudou a vida inteira escola pública, que conhece esse subúrbio do Rio de Janeiro, essas vielas do Rio de Janeiro, da nossa parte, da oeste, né? E desde pequeno percebeu essa falta de infraestrutura, a falta de planejamento, a falta de políticas públicas que pensassem a nossa região, olhando para a gente, junto com a gente, né? Eu entrei na faculdade de Geografia, eu fiz faculdade na FEUC, né, FIES. Eu entrei na faculdade com esse anseio de tentar, né, aquela cabeça do moleque de 18, 19 anos querendo construir uma outra região, construir uma outra cidade, construir um outro país. Eu entrei na faculdade com esse anseio, eu vi que a geografia me ajudaria nisso. Naquele final do ensino médio, eu percebi que a geografia me ajudaria a construir essa outra Zona Oeste, né, como o Milton Santos fala, né, por uma outra. Eu comecei a pensar nessa outra Zona Oeste, e aí acabou que eu fiz a graduação de Geografia na FEUC, terminei a graduação de Geografia na FEUC
Tentei o mestrado, né, na Rural, passou alguns meses ali, eu tentei o mestrado, consegui entrar no mestrado na Universidade Federal de Janeiro. Comecei a participar de diálogos ali com o Leandro Dias de Oliveira, que foi o meu orientador. Participei dos grupos de pesquisa do Leandro, que me enriqueceram muito, né, para pensar não só a Zona Oeste, mas como toda essa borda metropolitana. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar aqui, a borda metropolitana, sobre essa Zona Oeste, né, sobre serviços básicos que nos são negados. E é isso, assim. Então, eu construí a minha carreira acadêmica profissional, né, porque eu sou professor também, sou professor da rede numa escola em Campo Grande. Então, eu cresci, estudei, criei meus amigos, meus relacionamentos, todos aqui. Então, é inevitável, né? Quando eu penso na geografia, quando eu penso na geografia econômica, quando eu analiso o meu cotidiano, eu tô pensando possibilidades de uma outra Zona Oeste. Então, é um pouco isso, faz parte da minha vida, né? O que nós vamos conversar aqui faz parte da minha, faz parte da sua, né? Quando a gente conversa sobre essa borda, questões econômicas, questões sociais, né? Que envolvem planejamento, que envolvem gestão pública, que envolve políticas públicas, que pensem o território, que pensem esse espaço junto das pessoas que vivem nele, né? E eu acho que é um pouco isso. Show de bola, excelente, meu amigo. Agora, entrando um pouco mais na nossa temática, no nosso bate-papo, apresentações feitas, eu queria que você comentasse um pouquinho para nós e também tentasse fazer um esforço, né, de tentar colocar numa linguagem que uma pessoa que não é pesquisador, uma pessoa que não seja da área necessariamente consiga entender. Queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco sobre quais foram as transformações, né, que essa região enfrentou, sejam elas históricas ou recentes, a questão dela ter uma importância tanto na colônia com os jesuítas, quanto no Império com a Fazenda Santa Cruz, até nos dias de hoje, né, com os distritos industriais, né, com os distritos de Santa Cruz, por exemplo, industrial de Santa Cruz, por exemplo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A palavra é sua, meu amigo. Rapaz, que desafio, né? Esse eixo aqui, Santa Cruz, Campo Grande, que é essa zona oeste que nós vivemos, tanto você que é morador de Campo Grande, de Santa Cruz Paciência, né, como eu disse ainda agora, que eu moro na Urucânia, que é na divisa dos dois bairros, uma construção que esteve sempre no eixo central de uma perspectiva nacional, assim. Então, a Fazenda Santa Cruz, que você citou, foi uma das fazendas mais importantes do período colonial, escravocrata, que destruía populações indígenas, territórios indígenas, mas foi, né? Então, essa fazenda que foi a fazenda dos jesuítas, ela teve uma importância nacional. Nessa mesma área, nós tivemos, né, nessa mesma fazenda, nesse mesmo espaço, nós tivemos aqui a presença da família real, da família imperial, né, e aí no final do século XIX, nós recebemos linhas férreas, justamente nesse contexto ali da família imperial, né, Dom Pedro VI, né, instalou férrea que chegava até Santa Cruz, depois até chegou até Mangaratiba, né, mas que inicialmente em Santa Cruz, nós tivemos o Matadouro. Então, a gente, desde o nosso processo inicial de ocupação desse território, no modelo de sociedade ligada ao Ocidente, desse modelo de sociedade ligado a Lisboa, né, dessa colônia, né, do Brasil colônia, e do Brasil real, do Brasil imperial, nós tivemos essa centralidade. Nós estávamos aqui com dinâmicas ligadas ao Brasil, né, e aí, chegou no século XX, isso se intensificou, de certa forma, porque tivemos em meados do século XX um processo de industrialização do Brasil, um processo, primeiro com Getúlio, com Juscelino Kubitschek, e depois com os governos militares, um processo de industrialização que essa região também foi foco, né? Numa conversa que nós tivemos naquele seu primeiro contato, eu te falei, né, que aqui... dos 60, 70 anos, nós tivemos quase todos os presidentes do Brasil vindo aqui, nesse nosso espaço. Nós temos aqui o bairro de Campo Grande, que é
um bairro gigantesco, o bairro de Santa Cruz, que também é um bairro gigantesco, Guaratiba é um bairro gigantesco, nós temos 32% da população do Rio de Janeiro vivendo nessa área, é uma quantidade muito grande de pessoas, então nós tivemos aí ao longo desses anos uma importância muito grande, a gente decide eleições presidenciais, cara. Isso é uma coisa que fala aqui, antes da Zona Oeste, os coletivos e tudo mais, você conversa, a galera sempre fala isso, cara, a gente decide eleições presidenciais. Os caras que ganham a eleição aqui são os caras que ganham a eleição federal, a nível nacional. Nós temos um certo impacto. E nós estamos aí no olho do furacão, sabe? A gente está sempre sendo visto, sempre sendo pensado nessas perspectivas nacionais. Então, em meados do século XX, a gente tinha aqui em Santa Cruz, em Campo Grande, ciência, distritos industriais. Que esses distritos industriais se complexificando. Depois nós recebemos um porto, né, que é aqui o porto, que era o porto de Sepetiba, né, que em 2006 virou o porto de Itaguaí, mesmo porto, na Baía de Sepetiba. Nós estamos ao lado de uma baía, né, então isso traz uma importância logística significativa, a presença do porto, e aí com o porto vieram rodovias, vieram ferrovias, né? Então nós temos aqui, nesse espaço que nós estamos, que é na borda da metrópole, e a gente pode pensar a conexão com as cidades vizinhas, que também estão nessa borda, como o próprio Itaguaí, né, que eu acabei de citar, o porto de Itaguaí, que colado a Santa Cruz, coladinho, né, quase você não consegue perceber, quando você olha o Distrito Industrial de Santa Cruz, ali a zona industrial portuária de Itaguaí, você percebe que é uma coisa só, né. Então, nós temos aqui, desde sempre, desde o início da história, ligada à colônia, e depois ao Império, depois à República, os governos que fizeram o processo de industrialização no Brasil, nós estivemos sempre sendo olhados e sendo pensados, né, nessa política nacional. Então, há uma certa significância nisso, né, e a gente precisa entender como que nós participamos disso. Eu acho que essa nossa conversa vai acabar entrando nisso, né? Como que a gente participou disso? Quais foram os efeitos dessa nossa participação? Como que a gente é visto, né? Como que a gente é... Então, eu acho que é isso, cara. Nós tivemos um processo desde a nossa história, que se formou esses bairros que nós conhecemos hoje, ligadas aos projetos nacionais, ao Brasil Colônia, ao Brasil Imperial, ao Brasil e ao Brasil da República do século XX, né? É isso. Show de bola. Perfeito, meu amigo. Agora, passando para um outro ponto, eu queria abordar com você um pouco mais sobre essa questão digamos que a infraestrutura que circunda, né, essa região aqui da Zona Oeste, mas também as cidades do entorno, que também fazem parte muito do espelhamento da Zona Oeste, né? Então, as pessoas daqui da Zona Oeste geralmente têm uma circulação por todo esse território dessa borda da metrópole oeste. Então, pegando essa perspectiva, queria que você falasse um pouco sobre o potencial, né, dessa estrutura que contempla tanto um porto quanto rodovias, inúmeras rodovias, dentre elas o arco metropolitano, e também ferrovia, né? Porque tem a ligação férrea que vem de Minas Gerais e desemboca aqui na nossa região, aqui do lado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva, né? E também sobre esse potencial, né? Que talvez não esteja sendo muito bem absorvido em proveitos para a população da região, talvez só apenas em proveitos internacionais ou em proveitos em escala nacional, mas talvez menos em escala local esses proveitos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o potencial, né, de ter uma estrutura como essa, com porto, com rodovias, com ferrovia, para que, quem sabe, no futuro, ela também contribua para a melhora da vida, do bem-estar e das relações econômicas, geração de empregos de quem é do território, não só de quem é de fora do país ou de quem é na escala nacional, né? Então, falar um pouco sobre esse potencial, né, de ter essa estrutura aqui colada com nós. Rapaz, a Fazenda Santa Cruz, você estava falando aí, eu acabei pensando nisso. A Fazenda Santa Cruz é uma área gigantesca aqui, que vinha de Três Rios a Guaratiba, assim, eram quilômetros.
E hoje, quando a gente olha a borda da metrópole, para esse oeste metropolitano, como a gente vem conversando, né, naquele grupo de pesquisa ligado ao professor Leandro, que a gente falou no início, né, a gente, pensando agora pelo que você falou, esse oeste metropolitano tem muito link com essa Fazenda Santa Cruz lá do início. Assim. Acho que é uma pesquisa para aprofundar isso. Mas nós temos, então, hoje, numa borda metropolitana, um oeste metropolitano, né, essa parte oeste da metrópole, cidades que passaram por processos recentes muito semelhantes e estão ligados a essa potencialidade logística que você acabou de dizer. Nós temos um porto, nós temos rodovias importantes que têm conexões nacionais, nós temos rodovias importantes para escoar aéreo, para exportação, para grandes potências mundiais, né? Em Minas Gerais e é exportado aqui pelo Porto de Itaguaí, parte dele. Né? Então, e além das rodovias, e além de toda essa infraestrutura que foi criada nessa borda metropolitana. Então, nós vivemos nos últimos anos aí, nos últimos anos, mais ou menos, nos últimos 20 anos, nós vivemos um processo muito semelhante em algumas cidades dessa borda metropolitana. A gente pode citar Itaguaí, pode citar Queimados, a gente pode citar Japeri, e aqui está citado irremediavelmente esse eixo Santa Cruz. Né? Então, nós temos nessa borda da metrópole algumas cidades que atraíram investimentos industriais nesses últimos anos, entendendo ali o início dos anos 2000 e até 2015, 2016, que receberam investimentos e receberam grandes empreendimentos, alguns deles empreendimentos globais, empreendimentos com escala global, né? Então, como a Roy Royce, que é uma empresa britânica de produção de turbogeradores, plataformas de petróleo da Petrobras, como a atual Ternium, que era a ThyssenKrupp, né, a CSA, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, que era inicialmente capital alemão e hoje é a Ternium, né, capital belga. Nós temos, então, ao longo desses últimos anos, projetos industriais, grandes empreendimentos industriais, que inclusive foram colocados pelos órgãos públicos, pelos representantes públicos, tanto do governo federal, tanto estadual, tanto do governo municipal, dessas cidades, como salvadoras, né, que iam trazer a civilidade, que iam trazer o desenvolvimento. E aí a gente chega justamente nesse debate, que é o que você propôs para a nossa live, né? Essas cidades usando o discurso do desenvolvimento para trazer essas empresas e justificando a chegada dessas pelo desenvolvimento, né? Que a gente ia ter um desenvolvimento, que as populações iam ter emprego, né? Que essas empresas vão gerar emprego, então para trazê-las para cá. Muitas desses empreendimentos foram colocados, foram trazidos para esses espaços, para essas cidades, para esses distritos industriais, com essa justificativa, mas sem pensar, por exemplo, a população local, sem que a população fosse consultada de verdade para pensar a instalação desses empreendimentos. Então, os problemas ao longo desse processo, a gente pode comentar sobre eles mais para frente, algum deles, mas, no geral, a gente destaca aí. Houve uma justificativa para a chegada de grandes empreendimentos que gerariam emprego, que gerariam desenvolvimento. E a gente olha, você é morador daqui, você é morador de Campo Grande, você já trabalha em Seropédica, você estudou em Seropédica, né? Eu morei desde Santa Cruz, em Paciência, como a gente acabou de falar, estudei em Campo Grande, estudei em Seropédica, já fui muito a Itaguaí. A gente que vive nessa região, a gente pensa, caraca, que desenvolvimento é esse? As pessoas continuam da mesma forma anos atrás, as pessoas continuam trabalhando em serviços precários, a boa parte delas, né, tendo que acordar de madrugada para ir trabalhar no centro da cidade. A gente sempre viu isso, e isso continuou mesmo depois desses grandes empreendimentos. Esses grandes empreendimentos chegaram com essa justificativa, problemas socioeconômicos da nossa população, os problemas dramáticos que da falta de serviços públicos continuaram. Muitos desses empreendimentos tiveram pesados investimentos
do Estado, dos investimentos do Estado. Para citar um, que foi inclusive meu objeto de pesquisa do mestrado, mas não quero ficar preso a ele, mas para citar um, a instalação da CSA em Santa Cruz, a Companhia Siderúrgica do Atlântico em Santa Cruz, somados ali isenções de investimentos direto do BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Nacional, somados dá 5 bilhões de reais investidos na instalação da CSA. Então, exatamente, o Arthur acabou de comentar, estou vendo aqui, que desenvolvimento é esse? Como assim? A população de Santa Cruz continuou sem saneamento básico. Saneamento básico, né? Como que a gente vai pensar o desenvolvimento de uma região que não chega água direito para as pessoas? Para as pessoas terem uma loja de açaí. Que loja de açaí? Elas precisam minimamente de ter acesso à água. Água que segue com constância, que não pare de chegar em qualquer solzinho que faz. Na região que eu moro, na Araucânia, na minha rua, para ser mais específico, quando faz no verão, não precisa nem ser no verão, mesmo no inverno, né? Nesse momento que a gente está aí, quase chegando ao inverno, se fizer um solzinho aí durante 3 dias seguidos, a água para de chegar aqui, que a galera começa a consumir muito, tudo mais, a água não chega. Né? Então, falta um processo de infraestrutura para as populações, né? Que aconteceu com empresas. Nós tivemos investimentos para a restauração do porto de Itaguaí, nós tivemos a gestão do porto da LLX lá, ligada ao Eike Batista, né, naquele período, nesse mesmo período que nós estamos falando, nós tivemos o Arco Metropolitano, nós tivemos pesados investimentos em logística para essas grandes empresas, para esses grandes empreendimentos, que não há problema nenhum que isso aconteça. Né? O Estado tem esse papel mesmo de trazer, né, inclusive nessa conjuntura de guerra dos lugares, como o Milton trata, né, mas de guerra fiscal os autores tratam, né, o Estado acaba tentando fazer a chegada dessas grandes empresas para produzir emprego e tudo mais, e não tem problema nenhum que isso aconteça, assim, mas isso precisa acontecer com participação da população, com as pessoas que serão diretamente impactadas por esses processos, por esses projetos, que eram projetos gigantescos. Né? Isso que a gente está falando, essas cidades, né? O prefeito de Seropédica, num determinado período, que justamente nesse período, o cara chegou a falar de revolução em Seropédica. Revolução em Seropédica, Cleito. Você estudou em Seropédica, você trabalhou em Seropédica. As empresas lá estão escondidas, né, espalhadas em áreas mais afastadas ali daquele centro de Seropédica. O centro de Seropédica é o mesmo centro de Seropédica. A Seropédica tem características rurais. Né? E o prefeito chamou lá de Revolução Industrial, porque estava trazendo uma outra empresa, uma outra atividade industrial, com isenções fiscais e tudo mais, para gerar um ou outro emprego. Né? Evidentemente, todo emprego é bem-vindo. A gente precisa pensar, sim, desenvolvimento industrial, a gente precisa pensar, sim, esses empreendimentos industriais, essa ponta logística que nós temos, porque nós estamos ao lado da Baía de Sepetiba, então, naturalmente, vão ter investimentos industriais aqui. Nós estamos ao lado de um porto, num porto que exporta commodity, num porto que exporta minério de ferro para a China, sabe? Então, ou para grandes potências mundiais. Então, é natural que a gente pense em projetos industriais, mas a gente precisa, se a gente quer uma outra Zona Oeste, um outro Oeste metropolitano, transcendendo essa Zona Oeste, desse eixo Bangu-São Paulo, a gente está transcendendo isso nesse nosso debate agora, né? Porque a gente está falando de Seropédica, porque a gente está falando de Paracambi, a gente está falando de Japeri, a gente está falando de... a gente precisa, se a gente quer um outro oeste metropolitano, se a gente quer uma outra zona oeste, a gente precisa pensar na participação das pessoas que aqui vivem, a gente precisa pensar nas pessoas que praticam a vida aqui, que acordam de manhã, que tomam banho, que tomam café, que compram pão, que fala, ou que compra um sapato, que compra uma roupa, que faz aqui, que vai brincar, as crianças que brincam na rua, que rodam peão, que soltam pipa. A gente precisa pensar nisso, nos pescadores, a gente precisa pensar na agricultura orgânica que acontece aqui também, nos pequenos agricultores espalhados. Se a gente sobe num morro qualquer aqui de Santa Cruz, aqui na Urucânia, que é onde eu vivo, você tem um morro aqui que a gente consegue subir tranquilamente. Se a gente subir ali no morro, a gente olhar, a gente vê várias áreas verdes, várias áreas de agricultura. Então a gente precisa pensar, o João está comentando aqui, a mata de paciência, né? Exatamente, João. A gente precisa pensar esse nosso território, a gente precisa pensar esse nosso espaço que tem dinâmicas incríveis, que tem pessoas incríveis. A gente precisa esse território, esse espaço.
a partir dessas pessoas, junto com essas pessoas, e não ignorando essas pessoas, não ignorando as atividades dessas pessoas. Foi o que aconteceu com mega empreendimentos na Baía de Septiba. A Baía de Septiba, nos anos 70, cara, era paraíso. Era um paraíso. Um paraíso. As pessoas vinham para lavar o rosto lá com a lama da... A lama... Era, como que era que eles diziam? Medicinal. Mas era uma lama medicinal. A lama medicinal, que limpava a pele, tratava a sua pele. As pessoas vinham realmente para conhecer a Baía de Septiba. Era um paraíso. Era um paraíso da natureza. E a gente destruiu isso, né, pelo nosso processo de urbanização acelerado, que está ligado aí ao capitalismo tardio, à industrialização tardia e tudo mais. Então a gente teve um processo de urbanização acelerado, a gente teve um processo de industrialização em consideração às populações que viviam. Nós tínhamos pescadores na Baía de Septiba, famílias de pescadores que viviam há 120 anos, né, e suas atividades foram absolutamente precarizadas por causa desses grandes empreendimentos que não pensaram esses pescadores, que não pensaram essas pessoas, que muitas vezes essas pessoas, inclusive, atrapalham, são barreiras que vão atrapalhar o desenvolvimento dessa empresa. Mas como assim? Se essas empresas estão vindo para cá para trazer desenvolvimento para a gente que mora aqui, então elas não podem ignorar a gente. Como que elas vão a gente? Está errado. Isso está errado. Então a gente precisa pensar esse desenvolvimento para além do desenvolvimento do crescimento econômico, do desenvolvimento dessas empresas, desses empreendimentos que são importantes, geram emprego. Isso a gente não pode, né? A gente tem que pensar para além deles. Os empregos não podem ser restritos a esses discursos. A gente vem vendo agora, com toda essa dinâmica da Covid, né, toda essa problemática da Covid, a gente viu no último ano ali, nesses últimos meses aí, lá com o Pazuello como da saúde, mas isso continua, a gente vai... Tem, na verdade, é um debate até antigo, a instalação do Complexo Industrial da Saúde, que vai ser aqui também, no Distrito Industrial de Santa Cruz. Que vai gerar um emprego, com toda a da produção de potes, né, de vidros, ou da produção de vacina. Vai ter uma produção muito grande de elementos ligados à saúde, ao sistema de saúde, que é muito importante, evidentemente que é. E aí o discurso sempre, nós vamos gerar emprego. Essa atividade industrial da saúde, ele já é válido por si só, né? A gente está numa situação tão delicada no Brasil de produção, né? A gente está com todo esse problema, a gente poderia estar muito melhor, evidentemente. E então é óbvio que um complexo industrial de saúde seria positivo, né? Mas aí sempre é aquele discurso: vamos gerar desenvolvimento, vamos gerar aquecimento da economia. É o mesmo discurso do arco miliano, o mesmo discurso da Rolls Royce, é o mesmo discurso da instalação da Térnio, é o mesmo discurso da instalação da Sadigão lá em Seropédica, é o mesmo discurso de todos eles. Eles sempre usam esse mesmo discurso, não tem problema nenhum. O problema o fim ser esse. O fim não pode ser esse. O fim tem que ser a melhoria da qualidade de vida da população. A gente precisa pensar esse território com saneamento básico, a gente precisa pensar esse território respeitando as atividades tradicionais que aqui existem. Então é um pouco disso. Assim. Acho que eu estou falando até demais. Você fez uma pergunta simples e eu acabei dando, mas... Não, tá tranquilo. Fica à vontade. Aqui é um bate-papo entre amigos, então pode ficar bem à vontade. E é isso, é muito do que a gente vive, é muito também do que a gente vê, e é muito do que a gente estuda. Então, é natural a gente também se emocionar quando fala, a gente se vive isso, né? Então, é muito bom ouvir esse depoimento seu. E também, pegando um gancho, a partir dessa reflexão, né? Desse potencial de contribuição, de desenvolvimento para a região, quando esses empreendimentos começam a ser especulados, a serem implantados aqui. Para um real desenvolvimento, existe um espaço abissal, né? Uma diferença abissal. Então, eu gostaria de saber de você, que acompanha mais detalhadamente essa questão das indústrias e tudo mais, na tua opinião, de que forma esse movimento de desenvolvimento industrial e tudo mais pode ajudar o desenvolvimento de outras cadeias, né, de outras atividades econômicas da região e do entorno. Que é isso, a gente sabe que a parte industrial da economia tem um peso importante, considerável, né, em relação a impostos para o Estado, em relação
a N coisas, a produção de bens e tudo mais, né? Mas eu queria saber, na tua perspectiva, de que forma esse movimento de indústrias, desenvolvimento de indústrias, pode ajudar o desenvolvimento de outras atividades econômicas que são tão necessárias na região, né? Como, por exemplo, serviços básicos de saúde, de tudo mais, que faltam na nossa região. Então, na tua perspectiva, se existe essa relação, se pode existir essa relação de vir a indústria e, a partir dela, desenvolver outras atividades econômicas, ou se isso é mais marketing das empresas quando decidem instalar ou se tem um pouco dos dois, um empreendimento em um local, ou se tem um pouco dos dois, né? Traz um certo desenvolvimento, mas não é só esse desenvolvimento que está na propaganda quando eles tentam justificar a vinda dessas plantas industriais para essas cidades, né? E aí a gente viu muito isso a partir desse desenvolvimento aí, desse arco metropolitano, desembocando no porto, esses investimentos nessa borda da metrópole, nessa franja externa da região metropolitana carioca, né? Esse movimento dos últimos anos, né? Então, eu queria saber, do teu ponto de vista, se uma implementação de uma indústria pode beneficiar outras atividades econômicas na sequência, ou se não é bem assim, ou se é mais ou menos. Daí teu ponto de vista sobre essa relação de como essas indústrias poderiam ajudar outras atividades ou não, ou é só propaganda, ou tem um pé de realidade. Rapaz, evidentemente que é uma atividade industrial, é um setor das atividades econômicas de qualquer país, ainda mais no Brasil. O problema por exemplo, nós temos em Santa Cruz uma das maiores zonas industriais, das atividades industriais do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E ao lado do Distrito Industrial de Santa Cruz, aqui no mesmo bairro, nós temos um dos bairros com menores índices de desenvolvimento da cidade, índice de desenvolvimento humano da cidade, segundo o Instituto Pereira Passos, né, que é que faz esse estudo. Né? Então, é uma contradição direta, mas evidentemente que as atividades, apareceu uma mensagem do Paulo Barata aqui, já... Então, vai muito de encontro do que eu perguntei, né? Vamos pensar em desenvolvimento sem as aspas, né? Levando em consideração tudo, o bem-estar da população do território, não só em escala nacional, benefícios nacionais, internacionais. Eu só comentei porque apareceu bem grande aqui, então, enfim. Mas, vamos lá. Evidentemente que a gente precisa pensar a geração de emprego industrial, até porque nós temos essa capacidade. Nós temos essa capacidade, porque nós temos logística para isso, infraestrutura para isso. Né? Envolvida desde a década de 50, a infraestrutura para essas atividades, elas acontecem, então a gente não pode ignorar essas atividades, elas geram emprego. A gente não pode ignorar isso, elas geram emprego, por exemplo, numa cidade como Seropé, vão aparecer restaurantes para os trabalhadores que trabalham nessas indústrias, eventualmente, então vai mexer com outro setor, que é o setor de comércio. Então, evidentemente que a gente não pode ignorar essas indústrias. O problema é quando, por exemplo, a tributação que acontece no território de Santa Cruz, no espaço de Santa Cruz, no bairro de Santa Cruz, por causa de uma atividade industrial gigantesca, e essas atividades e esses impostos serem gastos na Zona Sul do Rio de Janeiro. Se a gente tem uma atividade industrial, que é uma das maiores do Estado, uma arrecadação de impostos devido a essas atividades industriais altíssima, por que nós temos nesse mesmo bairro um índice de desenvolvimento humano muito baixo? Porque esses impostos não são gastos aqui, isso é evidente para mim. Ou não? É evidente para mim. Então a gente precisa pensar esses investimentos públicos para cá, para além dos investimentos públicos a atividade industrial. Porque o que a gente teve nesses últimos anos, nesse eixo, nessa borda metropolitana de forma geral, pensando Paracambi, Japeri, Seropédica, Itaguaí, Cruz, Campo Grande, o que a gente teve foi um investimento em logística muito grande, com gastos do Estado. Nós tivemos o arco metropolitano, a ferrovia com investimentos do Estado, o porto. Então, nós tivemos investimento do Estado aqui nesses últimos anos, investimento pesadíssimo. Só para a instalação da Terna, atualmente Terna, a CSA, que era da ThyssenKrupp, inicialmente, foram 5 bilhões do Estado. 5 bilhões, está no jornal... não é o país. Mas foi uma matéria de duas pesquisadoras do Pax,
que elas fizeram esse cálculo, né, e a soma das isenções de impostos e dos investimentos do BNDES foi 5 bilhões. Então nós tivemos investimento do Estado aqui, mas não foi para a melhoria da qualidade de vida da população, não foi para na minha casa, não foi para melhorar a infraestrutura, o asfalto, para melhorar a iluminação, para melhorar as escolas. Não foi. Nós temos, por exemplo, falando de escola, nós temos o Eric Walter Rhein, né? Na reta do João 23, que foi uma escola que eu fiz estágio. Foi uma escola que eu fiquei muito curioso para conhecer, porque o primeiro ano daquela escola foi quando eu estava no 9º ano. Então, eu estava saindo do 9º ano, eu estudei numa escola, estudei a minha vida inteira em escola públicas aqui de Santa Cruz. Eu estava no 9º ano e essa escola. Mas acabou que eu nem tentei entrar para lá. E depois passou batido. Alguns colegas meus fizeram a provinha lá, porque era a prova, né? E aí, enfim, eu fui conhecer essa escola de verdade mesmo, já conhecendo todo o processo lá da Térnio, lá, atualmente Térnio, né? Mas inicialmente a CSA, né? A Companhia Siderúrgica do Atlântico. Que em 2010, quando iniciou as atividades, a CSA ela começou a produzir uma poluição do ar em Santa Cruz muito grande. E aí ela foi multada, e aí, na justiça, obrigados a construir uma escola, a produzir medidas compensatórias pelas atividades que eles estavam produzindo aqui, né, os impactos que eles estavam causando. Eles foram obrigados a escola, que foi o Eric Walter Rhein, que é uma escola excelente. Eu estudei lá tem laboratório de química. Laboratório de química, para mim, era coisa de filme, era coisa de série. Eu assistia Breaking Bad na época, o Mr. White lá, o Heisenberg. Aqui, a escola com laboratório de química era coisa de... Eu tinha visto isso, né? Não tinha laboratório de química, não tinha laboratório de informática, não tinha uma piscina, não tinha nada do que tinha lá no ERIC. Então aquilo para mim foi impactante. Falei, cara, tem uma escola nesse nível aqui, que foi construída como obrigatoriedade, né, aos impactos causados lá pela Térnio. Só que ela é uma exceção. As escolas aqui da Zona Oeste, as escolas que eu estudei, as escolas que depois eu fiz estágio também, as escolas que meus sobrinhos estudam, são escolas com vários problemas de infraestrutura que precisavam de investimento. Em Santa Cruz, na minha pesquisa de mestrado, eu cheguei a ver isso. Em Santa Cruz, nós temos um índice de analfabetismo muito grande. Não lembro agora exatamente a porcentagem, mas é uma porcentagem, se comparado com o resto da cidade, muito alta. No mesmo bairro, para dar o exemplo, de uma atividade industrial gigantesca, que é uma das maiores zonas industriais do estado, que produz uma arrecadação altíssima de tributos ao Estado. E cadê esses investimentos? Então, voltando para a sua pergunta, não é atividade industrial, essas indústrias podem ser bem-vindas, se elas foram pensadas, e aí é o problema, elas precisam ser pensadas junto das populações que aqui vivem, junto das populações que desenvolvem suas atividades aqui há décadas, há séculos, como é o caso dos pescadores da Baía de Septiba. Né? Há séculos. Os caras estão aqui há muito tempo. E muitos desses pescadores, devido a essas atividades aí nos últimos 50 anos na Baía de Septiba, que era um paraíso turístico e agora não é mais, muito pelo contrário, quando a gente fala... Eu moro a 15 minutos da Baía de Septiba, menos. Aqui em Santa Cruz, né? Na parte da Baía de Santa Cruz. A 15 minutos. Quando os meus colegas, meus amigos aqui do meu bairro vão para a praia, não é pensado Septiba, não é pensado Santa Cruz, não é pensado Pedras de Guaratiba. Quando a gente fala que vai para a praia, a gente vai para a Barra de Guaratiba, que é relativamente perto da gente, a gente vai para o Recreio, ou a gente vai para as praias da Zona Sul, ou a gente vai lá para a Costa Verde, né, mas mais afastado daqui. Quanto mais afastado as praias são melhores, porque as praias mais daqui têm uma contaminação muito alta, é visível, a praia você sai todo brilhoso. Né, nas praias mesmo da Costa Verde, mas mais próximas aqui de Itaguaí. Então, pera lá, né? Precisa pensar a nossa própria Bahia, cara. Nós temos uma Bahia tão próximo da gente. Por exemplo, na Baía de Guanabara, os caras têm um comitê. Os caras têm um comitê para pensar, para monitorar a Baía de Guanabara. Na Baía de Septiba não tem nada disso. A Baía de Septiba nem aparece mais, os problemas que acontecem aparecem nos jornais. Então é um pouco reflexo disso, assim. A Baía de Guanabara, que está lá no centro da cidade, também absolutamente poluída, com todos os problemas que existem lá na Baía de Guanabara, e existe um monitoramento lá, um grupo para monitorar a qualidade da água e tudo mais. E aqui nem no jornal a gente aparece, embora fosse há
50, 60 anos atrás um paraíso. Meu pai conta, né? Meu pai nordestino veio para cá durante a década de 60, veio morar na Zona Oeste durante a década de 60, né? Ele fala que ia para Septiba, pegava 80, né, que saía de Bangu, e ia lá para Septiba tomar banho, né? Passava a viagem toda. Chegava lá, tomava um banho, se divertia, tão próximo do que hoje eu moro pertíssimo. Não tem condição de mergulhar, condição de ter lazer. Isso nos foi roubado ao longo desses últimos 60 anos por esses projetos, que são projetos pensados nacionalmente, né? E volta aquele primeiro passo lá. Nós estamos dentro de uma lógica nacional. Esses investimentos pesados nessa borda metropolitana foi um investimento pensado, inclusive, nessa borda metropolitana do Rio de Janeiro. Então é isso, assim, como eu estou falando demais. Sim. Não, a nossa região tem essa vocação, digamos que nacional e até internacional, desde a época da colônia, com os jesuítas, da época do Império, com a fábrica, com matadores de Santa Cruz, né, que era para alimentar não a população local, mas fora da população local. Ou seja, a nossa região sempre foi muito explorada, muito usada, com interesses não só para beneficiar a população local, né, mas também para beneficiar nacionalmente ou internacionalmente, e às vezes muito a reboque de beneficiar quem mora no entorno, quem é impactado do entorno, né? Então, bacana tu trazer essa perspectiva aí para a gente pensar um pouco mais sobre esse pseudo-desenvolvimento, né? Que às vezes esse desenvolvimento alardeado, quando vem um empreendimento desse se instalar numa região periférica como a nossa, ou nas franjas da metrópole, agora acontecendo no entorno do Arco Metropolitano, em Seropédica, lá em Queimados, em Itaguaí, às vezes esse desenvolvimento alardeado é mais um desenvolvimento da boca para fora, para usar no marketing, para justificar, falar, agora o desenvolvimento vai chegar para a Seropédica. Mas espera lá, será que é desenvolvimento mesmo ou é só um pseudo-desenvolvimento? Será que só vai ter... justificativa para certas empresas aparecerem. Exato. Será que vai ser benefício direto para a população do entorno ou se vai ser benefício internacional que quem é do entorno nem vai ver, nem vai saber, nem vai sentir? Então, acho bacana essa reflexão que você trouxe agora sobre essa questão atrelada ao desenvolvimento e ao pseudo-desenvolvimento, ao marketing, né, de enfeitar uma escola, sendo que várias do entorno não tem aquela realidade, e também, muitas das vezes, das empresas, né, que em vez de fazerem a contrapartida, minimizando os impactos dela na região, elas preferem fazer uma escola, fazer um projeto social qualquer. E quando fazem em vez de corrigir o impacto real, né? Em vez de corrigir a chuva de prata, em vez de corrigir a poluição na Baía de Sepetiba, que acabou com uma prática histórica como um dos pescadores, como você levantou. Então, eu acho que esse ponto que você trouxe do pseudo-desenvolvimento é bacana a gente ter em mente, para a gente também se articular e ter isso em vista quando outras plantas industriais estiverem se instalando, a gente que tem esse privilégio de ter acesso à informação e ao estudo, à pesquisa, a gente tem, digamos que uma responsabilidade maior também de comunicar, fazer esse esforço que a gente está fazendo, de puxar reflexão para que o trabalhador também tenha essa noção, né, de que muitas das vezes é só o marketing com interesses nacionais, não interesses da população local, para o bem-estar de quem mora no entorno, né? Então, acho que é bacana essa reflexão. Porque no agora, Antes de terminar essa parte da nossa conversa, o desenvolvimento acaba sendo uma ideologia, né? Que é um discurso muito fácil você falar que vai trazer desenvolvimento. É muito simples. Mas que desenvolvimento, né? Então, a gente precisa pensar sempre que desenvolvimento para quem, de quem para... Né? Então, é importante a gente pensar na palavrinha, né? Porque desenvolvimento é muito fácil de ser acoplado por pensamentos que estão preocupados com o desenvolvimento real daquelas populações ou com a melhoria da qualidade de vida daquelas populações. Se as populações quisessem, elas nem quisessem, elas quisessem viver lá pescando para sempre, qual o problema? Sabe? Porque na Baía de Sepetiba te garanto que, se perguntar para ele, você prefere essas atividades industriais ou a sua pesca? Entendem? Então, eu já vi já fiz entrevistas com pescadores
ao longo da minha graduação e do meu mestrado. Né? E nem sempre, muito pelo contrário, os caras não estavam nem um pouco felizes, eles queriam desenvolver suas atividades pesqueiras. E hoje, ligados muitos deles a ser a participar de atividades econômicas na área urbana lá de Santa Cruz, ou em Septiba, ou na Pedra de Guaratiba, que estão deslocadas ali da sua atividade tradicional, vão ser camelôs ou vão desenvolver outras atividades econômicas que nada tem a ver com a sua história. Isso é ruim, evidentemente, porque aquele pescador não foi levado em consideração com a chegada de grandes empreendimentos. Mas só para ficar num exemplo, né? A gente também não precisa... a gente tem outros debates aqui para fazer. Vai lá. Faça a sua pergunta. Agora a gente já chegou aqui na marca de 45 minutos de bate-papo, então a gente vai começar a encaminhar para o final, né? Que isso? Então, passada a fase de diagnóstico e de contextualização da galera que está acompanhando o bate-papo com a gente, né? Muitas das vezes pode ter alguém que não tenha familiaridade com os temas, então eu acho que foi importante dar essa contextualizada. Vamos passar para uma segunda fase, né? Eu queria saber um pouco da tua perspectiva, como que deve ser pensada essa infraestrutura local, né, da Zona Oeste, regional da Zona Oeste, né? E como é que deve ser feito esse planejamento para que não seja só um pseudo-desenvolvimento ou um desenvolvimento só de marketing, mas um desenvolvimento pleno da região. Então, como é que tu acha que tem que ser pensada a infraestrutura, levando em consideração esses aspectos dessas ondas de investimento e também como é que deveria ser feito esse planejamento para que, enfim, a população local seja beneficiada com os movimentos de investimento estatal ou privado, que seja, na região. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E aí, pincelar também sobre a importância da Avenida Brasil nesse contexto, sobre o plano diretor que está sendo formulado agora no município e que vai ser o norte para as políticas da prefeitura para os próximos 10 anos. E também sobre a questão da SEDAI, que o único bloco que não foi arrematado foi o nosso, deixaram a SEDAI mais enfraquecida e na região que mais precisa de investimento, que é o que trata da água que vem lá das indústrias de queimados, desemboca ali na captação e que deveria ter mais investimentos, foi a única que foi deixada na mão da SEDAI. Queria que você comentasse também. E também o censo demográfico, que não vai ter, né? Foi suspenso ano passado, não tem, e seria uma importante ferramenta para nortear políticas públicas, infraestrutura no planejamento da Zona Oeste. Né? Então, queria que você desse uma pincelada da sua visão sobre esses pontos. Outra coisa, a gente precisa de uma outra live. A gente não sabe nem do início ainda, tem muita coisa para falar. Você fez perguntas muito abrangentes, a gente tem muita coisa para falar sobre essas perguntas de forma decente, mas pensar o desenvolvimento, vou tentar acopá-las assim, na mesma resposta, porque a gente tem pouco tempo. Né? Então, pensar esse desenvolvimento da Zona Oeste é necessário, prioritariamente, a gente pensar quais os problemas que nós vivemos. Nós temos uma região com falta de serviços básicos mesmo. Assim, a galera não tem noção disso, a galera que mora longe daqui, ou às vezes mesmo nessas áreas da Zona Oeste, acho que são áreas com um mínimo de infraestrutura, com um mínimo de serviços básicos, né? A parte central ali de Campo Grande é muito deslocada dessa realidade, dessa outra Zona Oeste que nós estamos conversando aqui, né? Dessa Zona Oeste de Santa Cruz, dessa borda metropolitana no geral. Né? Então, cara, aqui eu passo na rua. No dia da eleição, foi muito simbólico, no dia da eleição, domingo de eleição, a Colurb não passava para recolher o lixo na semana da eleição desde a quarta-feira. No domingo de eleição, era lixo na rua, a gente tá pulando lixo. O serviço básico, que é a coleta de lixo aqui, é precarizado. A água, quando faz um pouquinho de sol onde eu moro, a água não chega, a água não consegue encher a caixa. Então, a gente precisa pensar nesses serviços. Eu tenho pensado dias, eu fiz um esforço recente com o meu orientador
de mestrado, Gia de Oliveira, e o meu colega de mestrado, Miguel Pinho, de pensar um desenvolvimento que levasse em consideração essas populações e esses serviços. Não está comentando, inclusive, aí no Facebook, está acompanhando a live com a gente. Um abraço, Miguel. Leandro também, né, comentou aqui agora. Um abraço, Leandro. A gente fez um esforço e desde aquele momento eu passei a pensar muito sobre isso, porque a gente acaba discutindo todos esses problemas e tudo mais, às vezes a gente deixa de pensar em como a gente resolve certos problemas, né? E a gente tentou fazer um esforço de propor, a gente escreveu um artigo, foi publicado na revista Caderno de Desenvolvimento Fluminense, tentando pensar, tentando fazer esse esforço, e desde lá eu venho fazendo ainda mais esforço. Depois a gente escreveu o artigo público e me deu gás para pensar em outras coisas também. E, cara, a gente precisa de serviços básicos mesmo, e esses serviços básicos geram emprego, né? A gente pode contratar mais garis, cara, por que não? Né? A gente precisa, porque o lixo não está sendo coletado. O lixo não é coletado onde eu moro, porcamente. E mesmo quando os caras nem varrem direito, porque eles estão com tanta pressa, que é tanto lugar para eles colherem o lixo, os caras nem direito. Eles tiram o lixo lá da rua, que eles juntam em algumas ruas, em alguns pontos específicos, aqui onde eu moro, depois vão tirando, né, passa o caminhão tirando. E aí fica cheio de lixo lá na rua, nem varre direito, porque os caras estão correndo, tentando tirar lixo de tudo quanto é canto. Então, a gente pode contratar garis, a gente pode contratar motoristas de ônibus, a gente precisa contratar motoristas e cobradores de ônibus, né? Se eu não me engano, foi o Raymond, né? Que conseguiu a aprovação de uma lei de, os ônibus no Rio de Janeiro precisavam ter cobradores, que não tem, isso vai gerar emprego. Os ônibus precisam existir, porque os ônibus sumiram. Serviço básico, a gente não consegue se deslocar pela zona oeste do Rio de Janeiro. Para eu sair de Santa Cruz para Campo Grande, eu demoro muito tempo esperando ônibus. Né? E eu opto, por exemplo, de andar mais, que eu ando até a estação de Tancredo Neves, né, que é onde eu moro, a estação mais próxima é a estação de Tancredo Neves. Eu prefiro andar mais, chegar na estação para pegar o trem, que passa minimamente lá, para Campo Grande para dar aula. Eu dou aula em Campo Grande. Eu não consigo ficar esperando os ônibus, que sumiram nos últimos anos. Sumiram. Então nós temos o saneamento básico, que você falou da SEDAI, cara, como que eu quero que uma na reta do João 23, que tem um empreendimento, né, tem pequenos empreendedores, né, os caras vão lá fazer, que chamam assim, né, os caras vão lá fazer uma lojinha de cachorro-quente, uma lojinha de açaí, pegar água direito. O cara, a frente da loja, quando chove, onde ele tem lá a vendinha de açaí, a frente chove, alaga. Como que ele vai ter minimamente um espaço para atrair as pessoas para comprarem lá o seu açaí, para comprarem o seu cachorro-quente, sabe? Então, pessoal, a gente vive isso aqui. Choveu um pouquinho, alaga. Fez sol, não chega água. A gente não consegue pegar ônibus para ir trabalhar. Então, serviços básicos. Então, o primeiro passo, ao meu ver, é a gente pensar nesses serviços básicos. A gente precisa que o Estado chegue com esses serviços básicos. É o papel do Estado. Né? E o Estado chegar com esses serviços básicos, né? Aí chega no momento e fala que não tem dinheiro. Nunca tem, né? Nunca. 5 bilhões para uma mega empresa se instalar, aqui tem. Né? Para fazer arco metropolitano, para fazer toda a infraestrutura para a logística das empresas, para a dinâmica de exportação, tem. Mas para o bairro ali, mínimo, serviços mínimos de educação, serviços mínimos de infraestrutura, não chega, sabe? A SEDAI agora, o único, que eles dividiram em 4 blocos, né? O único bloco que foi justamente o nosso bloco, precisa de mais investimentos, né? E aí passou, eu ia até comentar isso, a sua pergunta, assim que passou, né, aquele leilão lá bizarro, né, que a Alerj negou, votou contra a privatização, né, votou contra o leilão, e aí o executivo foi lá e deu uma carteirada, né, e conseguiu o leilão, conseguiu colocar o leilão em prática lá em São Paulo, aliás. E aí, depois não venderam essa parte que nos cabe, né, essa que é a parte que mais precisa de investimento em saneamento básico. E aí sabe o que os caras estão fazendo agora? Obra. Estão fazendo algumas obras. A SEDAI passou aqui fazendo algumas obras, instalando hidrômetro, que aqui não tinha, né? Instalando hidrômetro, desentupindo algumas coisas, porque eles querem conseguir a concessão, né, para a iniciativa privada dessa área, que eles não conseguiram, porque é uma área que precisa de investimentos, é iniciativa privada, dinheiro, evidentemente, só quer ter lucro. Então, a gente precisa pensar esse erro
com seriedade. A gente precisa pensar os pescadores, porque a gente está do lado de uma baía. A gente precisa pensar os comerciantes, a gente precisa pensar os a gente precisa pensar o transporte, porque o transporte gera emprego, minimamente, e faz o movimento. A gente precisa pensar a nossa potencialidade turística, cara. A gente pode recuperar isso. Nós temos aqui em Santa Cruz alguns prédios históricos, em Campo Grande, monumentos históricos. A gente tem o batalhão, né, do Exército Vilagã Cabrita, que foi dos jesuítas, foi a casa da família imperial. Nós temos lá o Matadouro, as ruínas do Matadouro. Nós temos o palacete lá da Princesa Isabel. Uma potencialidade turística. Nós temos as praias que foram destruídas. Nós temos restaurantes na Pedra de Guaratiba, né? São polos gastronômicos na Pedra de Guaratiba, na Brisa, na Praia da Brisa, em Sepitiba. Então nós temos uma potencialidade para diversas atividades, mas investimento. Nós temos artistas de tudo quanto é jeito aqui na Zona Oeste, cara. Nós temos o Xamã, né? Que Xamã era daqui. Ele conseguiu, né? O cara era vendedor de amendoim, hoje é um rapper famoso nacionalmente. Mas nós temos vários. O Xamã rodou o Rio fazendo roda de rap. Nós temos várias rodas de rap aqui em Santa Cruz, em Campo Grande, em Paciência, em Sepitiba, que estão aí, ó. Os caras estão tentando sobreviver, né? E poderia ter um investimento, a prefeitura, poderiam pensar isso. Poderia pensar numa conexão com Mangaratiba. Nós poderíamos pensar, nós já tivemos trens que ia até Mangaratiba, né? Nós temos trem passando dentro da rural, cara, com minério de ferro, levando para o porto de Itaguaí, mas nós não temos um trem para transportar os estudantes que vão para a rural, né? Para ter uma alternativa. Não tem. E fica por isso mesmo, sabe? Então a gente poderia falar aqui de diversas coisas, de diversos pontos. E qual é o central? As pessoas que aqui vivem. E a gente, por exemplo, ouve muitas vezes o discurso de certos representantes que aqui é área de dormitório. Não! Nós não somos área de dormitório nada. Nós temos vidas, nós temos nossos terreiros, nós temos nossas igrejas, nós temos nossas atividades, nós temos nossas crianças. As crianças querem rodar peão, querem soltar pipa, querem jogar videogame, querem brincar, querem beber água limpa, querem fazer atividades simples. E muitas vezes isso é ignorado. Já serve para mão de obra barata, pensar de forma geral, enfim. E não, a gente tem várias potencialidades, nós temos várias, desde Seropédica, Paracambi, Japeri, Santa Cruz, Campo Grande, Realengo, Bangu, Sepitiba, Guaratiba, Pedra. Nós temos potencialidade para diversas atividades que são ignoradas. E aí, quando aparecem grandes investimentos estatais, grandes investimentos do governo federal, grandes investimentos do governo estadual, grandes investimentos das culturas, são para o quê? Grandes empreendimentos industriais, logísticos, deslocados das cidades, que são deslocados da melhoria para as populações. Então, tentei resumir isso que você colocou, a gente pensar os nossos próximos 10 anos aí, né, com a prefeitura, né, chegou esse momento. Mas, para além disso, a gente precisa pensar regionalmente, a gente precisa pensar essa nossa região, esse extremo oeste metropolitano, essa borda metropolitana, com dignidade. É inacreditável que Sepitiba esteja na situação que está. E nada se fale, não aparece na televisão, não aparece mais, né, enquanto a Baía de Guanabara, evidentemente, tudo bem, a Baía de Guanabara precisa ter o controle, deveria ser limpa. Sepitiba também, mas é porque a gente tem um silenciamento dos suburbanos, a gente tem um silenciamento dos periféricos que moram na borda da metrópole. E é isso, os nossos problemas ficam para depois, os nossos problemas não existem, para os nossos problemas faltam verba, sempre assim. É uma problemática, a gente precisa de desenvolvimento, a gente tem que fugir daquele desenvolvimento ligado a esses mega empreendimentos, a gente precisa pensar para além deles, a gente precisa pensar as nossas populações, os nossos interesses, os nossos objetivos, as nossas atividades. E para além do trabalho, a gente precisa de lazer, a gente precisa de brincadeiras. Por isso que eu falei do peão, por isso que eu falei da pipa, por isso que eu falei do turismo, por isso que eu falei da comida, dos restaurantes. É para além do trabalho, para o nosso lazer. Para os suburbanos, para os moradores da Urucânia, onde eu moro, onde eu cresci, onde eu fazia as minhas atividades. Para os moradores do Antares, que é aqui ao lado, moradores de Ioaíba,
para os moradores de Senador Camará terem um mínimo de dignidade da vida, porque a vida não está ligada somente a crescimento econômico. A gente precisa pensar a nossa melhoria, a melhoria das nossas relações. E isso a gente pensa estruturalmente, pensando regionalmente, pensando a melhoria de serviços básicos, que nós não temos. Resumida, já batemos 1 hora aí. Respondeu sim. Eu acho que é isso, o bate-papo está incrível. A gente, com certeza, aí puxou algumas reflexões importantes, fez quem está assistindo agora e quem vai assistir depois, né? Porque eu também vou colocar esse vídeo no YouTube para facilitar possíveis buscas no futuro de pessoas interessadas no tema e tudo mais. Então, facilitou e vai facilitar com que outras pessoas reflitam sobre esses pontos, sobre esse desenvolvimento e o que seria um desenvolvimento de verdade. E também para a gente pensar que é importante também esse setor da economia, que é o setor industrial. Porém, esse setor, quando ele vai ser instalado em uma região, ele tem que pensar as particularidades da região. Ele tem que vir como uma engrenagem para fazer com que toda essa região seja beneficiada também. Não só o benefício vá para a escala internacional, o benefício vá para a escala nacional, mas só também exemplificar, seja pensado em escala local também. Então é isso. Fala aí. Para exemplificar o que você falou, nós tivemos, em 2014, 60% da produção siderúrgica nacional aconteceu em Santa Cruz, né, com a CSA. 60% da produção siderúrgica nacional aconteceu em Santa Cruz, para exportação, né, evidentemente, ao lado de pessoas com extrema dificuldade de sobreviver. Ao lado. E isso, para mim, é simbólico, muito simbólico, de um bairro que falta infraestruturas básicas, como a gente já comentou. Então, isso, para mim, é muito simplifica esse nosso debate, pensando toda essa região. É isso. Bom demais, meu amigo. Então, é mais nessa perspectiva, né? A gente não é contra o desenvolvimento industrial, mas desde que ele esteja atrelado à melhoria de quem está morando na localidade, na região. Né? Desenvolvimento real, pleno, seria esse, né? Atrelado ao bem-estar de quem mora, de quem está no entorno, e também do meio ambiente, e também de respeito à nossa qualidade de vida. Né? Então, esses pontos têm que estar levados em consideração quando for levantada essa bola sobre desenvolvimento, vou levar ao desenvolvimento. Se não estiver abordando esses aspectos de respeito ao meio ambiente e de melhora da vida das pessoas do entorno, é pseudo. E mesmo assim, às vezes aparece, mas na prática não acontece. Os discursos acontecem. O Distrito Industrial de Santa Cruz tem diversas empresas que fazem promoção de casamento, que, por exemplo, instalam a escola aérea, o Walter Ryan lá, tem um jornalzinho, Alô Comunidade, que chega nas nossas casas falando que faz isso. Só que na prática a gente vê um bairro com precariedade em todos os setores. Então, calma aí. No discurso também às vezes aparece, Cleiton, é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes esse discurso aparece, mas na prática ele não existe. É isso. Sim. Então, que daqui para frente, que no plano diretor que está sendo desenvolvido para nortear as atividades do Executivo no município do Rio, e entre outras políticas públicas que serão desenvolvidas, que tenham em mente, né, que precisam envolver a população local e precisam ouvir quais são os interesses locais para que o desenvolvimento não seja só da boca para fora. Né? Então, muito obrigado por ter topado participar desse bate-papo. E agora eu abro o espaço aí para você dar suas considerações finais, mandar um abraço para a galera, indicar algum livro. Fica à vontade aí. É o Facebook aberto, então eu não estou vendo quem anda, eu não estou vendo nada. Só aparece para mim, às vezes, aqui nesse que está usando para fazer a transmissão, né? Então, queria agradecer a presença de todo mundo que ouviu a gente aí. Isso aqui é papo, horas e horas, isso aqui não se resume a essa conversa que a gente teve. Muito pelo contrário, a gente pode ter diversas outras conversas. Então, a gente tentou resumir pontos importantes aqui. O Cleiton fez perguntas com esse objetivo, imagino eu, e espero que a gente tenha conseguido fazer isso. Parabéns pela iniciativa, não é essa live, ele já fez outras lives e pretende fazer mais com outras pessoas, com outros assuntos.
sempre pensando na Zona Oeste, né, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, que hoje a gente tentou extrapolar, que hoje a gente tentou pensar regionalmente ali na conexão com as cidades vizinhas. Então, parabéns ao Cleiton, parabéns e obrigado a todos que ficaram ouvindo. Então, é isso. Uma boa noite para todo mundo. E é isso, por uma outra Zona Oeste, por uma outra globalização, por um outro país, por um outro Rio de Janeiro, por um outro estado do Rio de Janeiro. A gente precisa pensar longe, porque acho que já nos foram entregues até agora. A gente vê no nosso dia a dia, ao andar na rua, que não funcionaram. A gente está falhando. É isso. Show de bola. Então, agradecer a todo mundo, pedir para quem não me segue aí nas redes, é só colocar no Facebook, @CleitonMedia, e seguir para acompanhar outros bate-papos sobre outros temas que envolvam a Zona Oeste ou os interesses de quem mora na Zona Oeste. Me seguir também no Instagram, também é @CleitonMedia, e no Twitter, que também é @CleitonMedia. Se quiserem, podem compartilhar essa live aí com quem vocês quiserem. E no mais é agradecer pela paciência, por ter topado. Estou iniciando, é só minha quarta live. E quem sabe aí mais para frente, daqui a alguns anos aí, esteja bem maior esse projeto aí, tendo uma repercussão maior. E o principal de tudo é a repercussão entre os trabalhadores, quem mora aqui, para pensar de forma diferente a região onde vivem, os temas que às vezes estão no nosso cotidiano, mas a gente não para refletir. Então, obrigado a todo mundo. Valeu, André, pelo apoio. E até a próxima. Tamo junto. Um abraço. Valeu, galera. Valeu. Salve, galera.